Imagine que sua mente fosse como um rádio com várias estações e que alguém, lá dentro, ficasse mudando a frequência sem pedir sua permissão. É assim que muita gente com bipolaridade descreve a experiência da mania e da depressão, uma mudança brusca de estação que parece impossível de controlar. Mas existe uma ferramenta criada há mais de 50 anos que estuda como o cérebro processa informação, como cria estados internos e como podemos intervir nisso. E essa ferramenta é a programação neurolinguística, a famosa PNL. Hoje você vai entender a história real da PNL, 2 casos reais de superação, o que a ciência diz, o que ela é e o que não é, seus perigos, suas vantagens e por que eu, Ednei Souza, recomendo a PNL como apoio transformador para quem vive com bipolaridade. E no final, vou te dar 3 técnicas simples, poderosas e auto-aplicáveis para regular seu estado emocional em minutos. Mas antes de começar, quero fazer aquele famoso convite. Dê seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação com as novidades. Para quem ainda não me conhece, deixe-me apresentar rapidamente e resumidamente. Eu sou Ednei Souza, Master Coach, mestre em programação neurolinguística e hipnoterapeuta. Há anos eu estudo profundamente o comportamento humano, as emoções intensas e os padrões invisíveis que moldam a mente, especialmente a mente bipolar, que carrega uma força que não há para compreender. Já ajudei centenas de pessoas em suas jornadas de trabalho emocional. Quero registrar que meu trabalho aqui não anula o tratamento médico. Assim, não é motivo de alguma forma o abandono da medicação indicada por seu psiquiatra. Esse trabalho é um trabalho de reforço emocional, com técnicas de autoconhecimento profundo e dinâmico. Agora que já nos conhecemos, vamos para o conteúdo. Prepare-se, pois são informações bem interessantes. Vamos começar entendendo como surgiu, o que é e como funciona. Como surgiu a PNL? A história real. A programação neurolinguística, PNL, nasceu na década de 1970, na Califórnia, em um ambiente universitário fértil, marcado por experimentações em psicologia, linguística, comunicação e terapias alternativas. E tudo começou com 2 mentes brilhantes, que, apesar de completamente diferentes, formaram uma combinação explosiva. Richard Bandler, o matemático que enxergava padrões invisíveis. Richard Wayne Bandler, nascido em 1950, era na época um jovem estudante de matemática e psicologia, apaixonado por padrões mentais, comportamento humano e modelos que explicassem por que algumas pessoas mudavam e outras não. Ele trabalhou transcrevendo e analisando sessões de grandes terapeutas da época, especialmente Fritz Perls, fundador da Gestalt terapia, Virginia Satir, uma das criadoras da terapia familiar, Milton Erickson, hipnoterapia ericksoniana. Bandler começou a perceber algo extraordinário. Esses terapeutas tinham formas específicas de se comunicar, mover o corpo e conduzir conversas que geravam mudanças rápidas nos pacientes, quase como se houvesse um código oculto na forma como eles faziam terapia. Essa observação despertou nele a obsessão por descobrir como eles faziam aquilo e se seria possível ensinar outras pessoas a obter os mesmos resultados. Apesar de ser um dos criadores da PNL e autor de diversos livros de autoajuda, Bandler é uma figura polêmica. Parte da comunidade científica considera muitos aspectos da PNL como pseudociência, já que faltam comprovações experimentais robustas, embora existam estudos mostrando eficácia pontual em áreas específicas, como comunicação, fobias e regulação emocional. John Grinder, o linguista que enxergava a estrutura da linguagem. John Thomas Grinder era o oposto de Bandler.
graduado em psicologia, ex-capitão das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, pesquisador no laboratório de George A. Miller, um dos pais da psicologia cognitiva, doutor em linguística pela Universidade da Califórnia, especialista em estrutura da linguagem, padrões de comunicação e gramática transformacional. Quando voltou à academia no início dos anos 1970, Grinder se tornou professor de linguística no novo campus da Universidade da Califórnia. Lá, não só ensinava, mas também observava profundamente como a forma de falar revela a forma de pensar. O encontro, o matemático e o linguista decodificando terapeutas geniais. Bandler e Grinder se conheceram na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Bandler já observava padrões de comportamento e linguagem em sessões terapêuticas gravadas. Grinder, especialista em linguística, percebeu a genialidade do que Bandler estava encontrando e ofereceu a ele algo que seria decisivo. Eu posso te ajudar a transformar isso em uma estrutura clara, um modelo que explique exatamente como esses terapeutas produzem mudanças. Assim, nasceu uma parceria histórica. Bandler trazia a visão intuitiva, prática, rápida. Grinder trazia o rigor linguístico, a estrutura e o método. Juntos, eles começaram a modelar não só terapeutas, mas vários profissionais que eram considerados fora da curva. Modelagem, o conceito que deu origem à PNL. A ideia central que deu vida à PNL foi simples e revolucionária. Se alguém faz algo extraordinário, isso significa que existe um padrão por trás. E se existe um padrão, ele pode ser descoberto, ensinado e replicado. Eles analisaram postura, ritmo da fala, palavras específicas, direção do olhar, respiração, metáforas, escolha de verbos, tom emocional, movimentos corporais. A partir dessa análise, criaram ferramentas que descreviam como os estados emocionais eram criados e como poderiam ser modificados. O que antes parecia mágica terapêutica virou uma espécie de manual da mente. E assim nasce a programação neurolinguística, PNL. Em 1975, Bandler e Grinder lançam o primeiro livro que consolidou suas descobertas, A Estrutura da Magia, The Structure of Magic. O nome refletia exatamente o propósito da PNL, descobrir a estrutura por trás da mudança humana. A PNL se expandiu rapidamente porque era prática, direta, focada em resultados, baseada na ideia de que mudanças internas podem acontecer rápido. E embora muitas áreas da PNL não tenham validação científica formal, suas técnicas foram adotadas por terapeutas, coaches, educadores e profissionais da comunicação em todo o mundo. Aqui quero fazer uma observação. Você pode se transformar em um mentor, treinador ou palestrante com as técnicas da PNL. Deixe seu comentário que nossa equipe vai te chamar para falar de nossos programas de formação de coaching terapêutico. O que não é PNL? Apesar de ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e mudança emocional, é essencial entender claramente o que a PNL não é, especialmente quando falamos de bipolaridade, onde responsabilidade e segurança são prioridades absolutas. 1. PNL não é psicoterapia médica. Ela não substitui acompanhamento psiquiátrico, não troca medicação e não trata os aspectos biológicos do transtorno bipolar. A PNL é uma ferramenta comportamental, não um tratamento clínico. 2. PNL não é cura milagrosa. Ela não desaparece mania, depressão ou ciclos de humor. O que ela faz é ajudar a pessoa a navegar melhor pelas ondas emocionais, com mais consciência e menos impulsividade. 3. PNL não é controle da mente. Ela não manipula pensamentos ou força a pessoa a pensar de forma positiva. PNL não mexe com hipnose profunda nem altera a personalidade. Ela apenas reorganiza interpretações internas.
4. PNL não é religião, espiritualidade ou rituais. Ainda que muitas pessoas misturem práticas, a PNL em si é técnica, não tem dogma, não envolve crenças metafísicas, não ativa poderes ocultos. 5. PNL não é apenas pensar diferente. Isso é um mito. PNL não exige pensamento positivo, mas sim estratégias estruturadas para criar mudanças mentais reais, conscientes e treináveis. 6. PNL não é uma solução única para a bipolaridade. Ela é uma peça complementar, um apoio importante, mas não substitui rotina, medicação para quem precisa, acompanhamento profissional, hábitos saudáveis. PNL funciona melhor junto com tudo isso. 7. PNL não é ferramenta para ignorar sinais de crise. Ela jamais deve ser usada para empurrar para baixo do tapete sintomas sérios. Se há sinais de mania ou depressão profunda, a prioridade é sempre segurança emocional e suporte profissional. Evidências recentes e o valor da PNL como apoio real, não mágica, mas ferramenta concreta. Nos últimos anos, a PNL deixou de ser apenas um conjunto de técnicas de autoajuda para entrar em contextos científicos e educativos com resultados positivos. Por exemplo, um estudo com estudantes de enfermagem mostrou que técnicas de PNL reduziram significativamente o estresse em um período de crise, algo que demonstra seu potencial de autorregulação emocional em contextos de pressão. Em outro estudo com estudantes de línguas estrangeiras, 12 sessões de PNL resultaram em ganhos medidos não apenas no desempenho acadêmico e pensamento crítico, mas também na inteligência emocional, um recurso essencial para quem convive com oscilações de humor e emoções intensas. Além disso, uma revisão sistemática que agrupou diversos estudos sobre psicoterapia baseada em PNL concluiu que ela produz efeitos moderados, mas concretos, em autoestima, redução de fobias, crenças limitantes e padrões disfuncionais, demonstrando que a PNL pode ser uma intervenção terapêutica válida, especialmente quando usada como complemento a tratamentos convencionais. Para quem vive com bipolaridade, isso significa que a PNL não aparece como cura milagrosa, mas como uma ferramenta de apoio real e fundamentada, capaz de dar mais controle emocional, clareza mental e recursos de autorregulação, algo vital para viver com mais consciência, equilíbrio e poder pessoal. Vale a pena lembrar que a PNL é uma ferramenta e que não substitui tratamentos clínicos nem medicação. Irei deixar as fontes das pesquisas nos comentários. Case de sucesso: o dia em que Mariana aprendeu a pausar a própria mente. Ela tem o diagnóstico de bipolar tipo 2, 32 anos, professora de educação infantil. Mariana vivia em montanhas russas emocionais. Nos períodos de leve hipomania, ela assumia 10 tarefas ao mesmo tempo: projetos, cursos, planos, promessas. Na depressão, acreditava que tudo o que fazia era pouco, não prestava ou não tinha valor. O maior sofrimento de Mariana não era a bipolaridade em si, era a sensação de que suas emoções tinham mais poder do que ela. Durante um programa de acompanhamento, ela começou a usar PNL como suporte. A técnica central foi interrupção de padrão mais ressignificação linguística. A crença que a destruía era: eu nunca termino nada. Essa frase, repetida na mente, virava um gatilho para a depressão profunda. Junto do processo, Mariana aprendeu a observar essa frase como apenas um pensamento, não como um fato. Depois, com técnicas de PNL, ela reconstruiu a narrativa para algo mais verdadeiro e menos autodestrutivo. Quando estou equilibrada, eu concluo: meu desafio não é capacidade, é ritmo. Essa simples mas profunda reformulação permitiu que ela finalmente reduzisse autocrítica, retomasse projetos com mais leveza,
organizasse sua rotina, percebesse que sua identidade não dependia do humor e, pela primeira vez em anos, concluísse um curso inteiro sem abandonar. Hoje, Mariana ainda tem bipolaridade, mas não se sente refém dela. Ela aprendeu a pausar a mente antes que a mente a arraste para extremos. Foi a PNL que ajudou a devolver esse botão de pausa. Mais um case de sucesso. Agora irei mostrar a história do Anderson, o controle que volta para as minhas mãos. Diagnóstico: bipolar tipo 1, 41 anos, empresário do setor alimentício. Anderson tinha um histórico duro com impulsividade. Durante períodos de leve mania, ele tomava decisões financeiras arriscadas, gastava dinheiro sem planejamento e entrava em negócios sem avaliação. Isso gerou anos de frustrações e até dívidas que o perseguiram por quase uma década. Seu maior medo era: eu não consigo confiar em mim mesmo. E esse pensamento, repetido em ciclos, aumentava a ansiedade, pressão emocional e sensação de fracasso. No processo terapêutico, a PNL entrou como ferramenta de apoio através de duas técnicas. 1. Âncora de estado, para desacelerar decisões impulsivas. 2. Linha do tempo, para revisar gatilhos emocionais e criar novas respostas internas. A técnica que mudou tudo foi a âncora emocional. Ele criou um gesto físico simples: apertar suavemente o polegar contra o indicador, associado a um estado interno de calma consciente. Funciona assim: gesto, respiração, estado de clareza, decisão só depois de 90 segundos. O impacto foi transformador. Durante 3 meses, em situações que antes seriam explosivas, compras, contratos, disputas, impulsos, ele acionava a âncora, respirava e esperava o estado estabilizar. Resultado? Nenhuma compra impulsiva, nenhuma assinatura precipitada, redução drástica de arrependimentos, reorganização financeira, recuperação da autoestima, sensação de que o volante voltou para as minhas mãos. Ele não deixou de ter bipolaridade, mas deixou de perder batalhas que pareciam impossíveis. A PNL não o curou, mas lhe devolveu o poder do momento presente, o poder de escolher antes de agir. Você pode mudar a direção da sua vida com a PNL. A verdade é simples e poderosa. Você não precisa continuar vivendo dentro dos mesmos padrões mentais que te machucaram por anos. A PNL não muda quem você é. Ela muda como a sua mente conversa com você. E quando essa conversa muda, tudo muda. Você começa a perceber que aquela voz interna que dizia: você não vai conseguir, você não tem controle, você sempre repete os mesmos erros, jamais foi a sua voz verdadeira. Foram padrões aprendidos, gatilhos emocionais antigos, respostas automáticas que se repetiram tantas vezes que viraram rotina. Mas rotina não é destino. A PNL te dá a capacidade de observar seus pensamentos sem ser engolido por eles, interromper impulsos antes que eles virem decisões ruins, reconstruir crenças que te mantinham preso, ressignificar dores que te limitavam, criar novos caminhos emocionais, mais conscientes, mais leves e mais seus. É como se você pegasse o volante da sua própria mente depois de anos sendo passageiro. A bipolaridade pode influenciar seus estados, pode intensificar emoções, pode acelerar pensamentos, mas não define seu rumo. Quando você aprende a usar a PNL como aliada, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que existe um você por trás da emoção, um você que pensa antes do impulso, um você que pode escolher o próximo passo. A vida não muda por milagre, ela muda por decisão, por consciência, por treino. E a PNL te entrega exatamente isso, um mapa mental para construir uma vida com mais equilíbrio, mais clareza e mais poder pessoal. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar o que acontece dentro de você
E isso muda absolutamente tudo. Porque, quando você muda seus padrões internos, a direção da sua vida muda junto. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Ao longo dos últimos anos, eu desenvolvi mentorias, métodos e materiais criados especificamente para quem vive a bipolaridade, não de forma genérica, mas de forma estratégica, profunda e transformadora. E talvez seja por isso que tantas pessoas começaram a me chamar de supermentor do bipolar, ou até mesmo de professor Xavier da bipolaridade. Até gostei. Até criei um personagem ilustrado com essa ideia. Mas não é sobre elogio ou ego, é sobre missão. Eu descobri que, quando você entende como sua mente funciona, quando aprende a organizar sua intensidade, domar seus picos e reconstruir seu centro, você deixa de ser refém da bipolaridade e passa a usar o seu poder ao invés de ser engolido por ele. E é exatamente isso que ensino nas minhas mentorias: como transformar caos em clareza, impulsividade em direção e intensidade em força criativa. Se isso faz sentido para você, se você sente que está na hora de assumir o controle da sua própria mente, então me procure. Eu posso te mostrar caminhos que talvez você nunca tenha enxergado. Agora sim, vamos continuar com o conteúdo. A bipolaridade não é uma sentença, é um caminho. Quero que saiba que, a verdade é que, mesmo nos dias em que tudo parece pesado, quando a mente te arrasta para um extremo ou te tenta convencer de que você perdeu o controle, existe algo dentro de você que nunca desaparece: a sua capacidade de recomeçar. Você não está quebrado, você não está atrasado, você está em construção. A bipolaridade não é uma sentença, é um caminho. Um caminho que exige coragem, exige fé e exige decisão. E cada vez que você escolhe se levantar, cada vez que você busca conhecimento, cada vez que você aprende uma nova técnica para lidar consigo mesmo, você está provando que é mais forte do que imagina. Não importa como foi o seu ontem, importa o passo que você escolhe dar agora. E é por isso que eu quero te entregar 3 ferramentas simples de PNL que você pode aplicar sozinho, hoje mesmo, para recuperar foco, diminuir a tensão emocional e fortalecer seu estado interno. Porque quando sua mente se organiza, seu mundo se organiza. Vamos às técnicas. 3 técnicas de PNL auto-aplicáveis para bipolares. 1. Dissociação rápida, para aliviar emoções intensas. Para que serve? Reduz ansiedade, impulsividade e reatividade emocional nos momentos em que tudo parece rápido demais. Como fazer? 1. Feche os olhos. 2. Imagine que você está saindo do seu corpo e se olhando de fora, como se fosse um observador. 3. Veja a cena que te causa desconforto como se estivesse acontecendo em uma tela de cinema. 4. Afaste a imagem mental. Empurre a tela para longe, como se estivesse indo para o fundo do auditório. 5. Diminua a cor, o som e o tamanho da cena. Por que funciona? A dissociação diminui a carga emocional ligada à experiência, permitindo que você volte ao equilíbrio com mais rapidez. 2. Ancoragem de estado, para recuperar calma e estabilidade. Para que serve? Criar um botão emocional de calma, foco ou estabilidade, útil tanto na hipomania quanto na depressão. Como fazer? 1. Lembre-se de um momento em que você se sentiu seguro, centrado e em paz. 2. Reviva a cena com detalhes, imagens, sons, sensações. 3. Quando o sentimento começar a crescer, pressione levemente o polegar contra o indicador. 4. Repita isso 3 a 5 vezes, sempre ativando a mesma sensação com o mesmo gesto. 5. Depois, em momentos difíceis,
Pressione o mesmo ponto dos dedos para acionar a âncora. Por que funciona? Seu cérebro cria uma conexão automática entre o gesto e o estado emocional desejado. 3. Reestruturação de diálogo interno, para controlar pensamentos acelerados ou negativos. Para que serve? Mudar a forma como você conversa consigo mesmo, reduzindo pensamentos destrutivos e impulsivos. Como fazer? 1. Identifique um pensamento incômodo, por exemplo, eu não vou conseguir. 2. Agora, altere a voz desse pensamento. Coloque voz de desenho animado, voz lenta, voz engraçada. 3. Diminua o volume mental. 4. Afaste o pensamento para longe, como se estivesse ecoando a quilômetros de distância. 5. Substitua por uma frase realista e fortalecedora. Eu posso tentar. Um passo de cada vez. Por que funciona? A PNL parte do princípio de que não é o pensamento em si, mas a forma como ele aparece que determina sua força emocional. Você realmente quer saber como reprogramar o inconsciente e governar a tempestade interna? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe um motivo pelo qual este vídeo apareceu no seu caminho. Você sente, talvez do fundo do peito, talvez como um sussurro da alma, que já passou tempo demais lutando sozinho com suas tempestades internas. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém te ensinou a governar a força que existe dentro da bipolaridade. Ninguém mostrou o mapa. Ninguém entregou as ferramentas certas. E por isso tantas pessoas vivem presas entre ciclos de culpa, impulsos, recaídas e silêncios profundos. Mas você não está condenado a isso. Existe uma saída, e ela começa no seu inconsciente. O livro Entre Sombras e Luz não é mais um conteúdo raso, motivacional ou cheio de promessas vazias. Ele é um manual prático, direto e profundamente transformador, criado para quem vive a bipolaridade na pele, não na teoria. Você vai aprender a reprogramar padrões mentais. Vai entender por que suas emoções explodem ou colapsam. Vai descobrir como recuperar seu eixo interno antes que a tempestade tome conta. Vai entender sua mente como ninguém jamais te explicou. Esse livro é para você que se sente incompreendido. Às vezes se perde entre o excesso de energia e o peso do vazio. Quer parar de ser vítima dos ciclos e assumir o controle da própria vida. Quer transformar sua intensidade em propósito e não em caos. E talvez, só talvez, você esteja sentindo agora aquela sensação que diz: eu preciso disso, eu preciso mudar, eu preciso me entender. E essa sensação está certa. Este livro é um divisor de águas. Ele foi escrito para te preparar para algo maior, para te devolver o governo sobre si mesmo, para te mostrar que você não é fraco, você é potente, só faltava o manual certo. Então aqui vai o convite mais importante desta jornada. Adquira agora o livro digital Entre Sombras e Luz, não por mim, mas por você, pelo seu futuro e pelos dias em que sua própria mente parece pesar mais do que o mundo. Se você sentiu esse chamado, siga. Porque grandes transformações começam com pequenos atos de coragem, e este pode ser o ato que muda sua história. O link está nas descrições e nos comentários. Se essa mensagem lhe fez refletir de alguma forma, se alguma parte desse conteúdo abriu um novo entendimento dentro de você, então não deixe isso morrer aqui. O movimento Aliança de Leões existe para isso, para unir pessoas intensas, profundas e cheias de potencial que estão cansadas de lutar sozinhas contra a própria mente. E se você chegou até o final deste vídeo, isso já diz muito sobre você. Diz que você não está desistindo. Diz que você está buscando novas ferramentas, novas respostas e, acima de tudo, um novo caminho. Então eu te peço uma coisa simples, mas muito poderosa.
Curta este vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo salva vidas e precisa chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal. Aqui você não é só mais um número. Aqui você faz parte de uma comunidade de força e transformação. Comente aqui embaixo. Diga o que você sentiu, o que aprendeu, o que te despertou. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para continuar lutando. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Você nunca sabe quem está sofrendo em silêncio, e um simples compartilhamento pode ser o início da virada de alguém. A sua jornada importa, a sua história importa, e juntos seguimos mais fortes. Nos vemos no próximo capítulo da nossa evolução. E lembre-se, você é luz, mesmo nos dias de sombra.